Olá, estudante! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Vinícius, professor de Biologia e Ciências da Rede Estadual de Ensino, e estou hoje junto com o nosso amigo Hermes, intérprete de Libras. Olá, Hermes! Para a gente dar início à nossa aula de Biologia para você do primeiro ano. Falaremos hoje sobre a síntese proteica, ou síntese de proteínas. E nessa aula de hoje, nós iremos reconhecer a existência de uma linguagem codificada da vida que perpetua-se pela duplicação da molécula de DNA, compreender o papel de cada um dos principais tipos de RNA no processo da síntese proteica e utilizar a tabela de código genético para prever, a partir da sequência de base de um DNA ou de um RNA, a composição de aminoácidos no polipeptídeo produzido. Bom, nós vamos falar então hoje basicamente sobre DNA e síntese de proteínas. O DNA nós sabemos que ele vai ser um ácido nucleico. Vocês já viram isso no nosso primeiro PET, onde falamos da composição química dos seres vivos, e ele vai ter uma função muito importante para a nossa existência, porque através então do DNA, é nele que está armazenada as nossas características, a nossa herança, a nossa carga genética. E aí, nós sabemos que o RNA, ele vai ser a chave intermediária entre DNA e o polipeptídeo, que no caso aqui é a proteína. Quando nós estivermos falando sobre polipeptídeo, estamos nos referindo a uma proteína, tá? Como assim, Vinícius? O RNA ele vai ser, então, essa chave intermediária entre o DNA e o polipeptídeo. Vamos ver aqui agora. Primeiro, vamos saber a diferença entre DNA e RNA. Primeira coisa, sabemos que eles são ácidos nucleicos. E todo ácido nucleico, ele vai ser formado por unidades chamadas de nucleotídeos. Lembram-se? Então vamos lá. Um nucleotídeo, acompanha aqui comigo no flip. Um nucleotídeo, ele sempre vai ser formado por um fosfato, que vai ser ligado a uma molécula de um carboidrato, uma pentose, onde, se for uma ribose, essa pentose, então vamos lá, carboidratos com 5 carbonos. Essa pentose, ela pode ser uma ribose, vai originar o RNA, ou uma desoxirribose, que vai originar o DNA. Ligado, então, a esse carboidrato, nós vamos ter aqui uma base nitrogenada. Essa estrutura aqui, então, fosfato, pentose e a base nitrogenada, nós chamamos, então, de nucleotídeo. E uma sequência, então, de nucleotídeos, nós, então, chamamos de um ácido nucleico, que pode ser um DNA ou um RNA. E aí, vamos acompanhar, então, as principais diferenças aqui. O RNA, ele vai ser um polipeptídeo, né, similar ao DNA, mas vai diferir do DNA em 3 pontos principais. Primeiro, o RNA, ele geralmente, ele consiste em uma única fita, ou seja, uma única sequência, então, de nucleotídeos. Enquanto que o DNA, nós vamos ter 2 fitas. Uma fita, uma sequência de nucleotídeo aqui, outra sequência de nucleotídeo. Onde essas 2 fitas, elas vão se ligar através das bases nitrogenadas, desses pares. A pentose, nessa molécula, então, de carboidrato existente na molécula do ácido nucleico, ela vai ser a ribose, ao invés da desoxirribose. E em relação às bases nitrogenadas, a uracila, ela vai ser a base exclusiva do RNA. Então, no RNA, nós não vamos ter a timina, tá? Que a timina, ela vai ser uma base exclusiva do DNA. Enquanto que a uracila, ela vai ser exclusiva do RNA. As outras, guanina, citosina e adenina, ela vai ser o quê? Comum
as duas moléculas. Então, relembraram as principais diferenças do DNA e do RNA? Isso vai ser muito importante para a gente na nossa aula de hoje. Então, aqui a gente tem uma molécula, então, de DNA, ó, duas fitas, tá? Ligadas, então, elas são pareadas através dos pares de bases nitrogenadas. Sempre, guanina liga com citosina. Adenina liga com timina. Né? Vamos lembrar aí, né? Gal Costa e Aguinaldo Timóteo. G de Gal, de guanina, C de Costa, de citosina. Aguinaldo Timóteo, A de Aguinaldo, adenina, e T de Timóteo, timina. E aí, no DNA, por ser dupla fita, elas vão se ligar. Quando nós temos o RNA, então, que a gente vai ver aqui para frente, onde eu tenho a timina, ela não vai ser exclusivamente do DNA. A timina, ela vai ser substituída pela uracila, que é exclusiva do RNA. Calma, que nós vamos ver aqui mais para frente como que isso vai funcionar. E aqui a simples fita, que é uma molécula, então, de RNA. Então, vimos as principais diferenças do DNA e do RNA. Agora, vamos ver aquela frase, o RNA, né, ele vai ser, então, o intermediário, a ponte entre o DNA e um polipeptídeo. Então, nós sabemos que a molécula de DNA, ela vai armazenar a nossa informação, ela que vai ser o controle das nossas atividades, da nossa, digamos, da nossa existência. Então, se o meu corpo está precisando, por exemplo, de uma proteína, lá na célula para fazer essa proteína, uma enzima, para estar fazendo a digestão. Como que vai ser isso? O DNA, ele vai ter a informação. Tendo essa informação, então, é ele quem vai mandar aqui, ó, faça isso, faça aquilo, pare com isso. Então, isso tudo é o DNA, mas ele vai ficar no núcleo da célula. E esse DNA, lá na divisão celular, a gente vai ver isso nas próximas aulas, esse DNA ele vai se duplicar, né? Porque a célula, ela quando faz a divisão celular, no caso a mitose, não vai gerar indivíduos semelhantes. Então, ela vai se duplicar. Então, o DNA, ele pode replicar, ele se duplica. Depois, a partir então do DNA, que ele pode se duplicar, ele tem a informação. Ele vai falar então para aqui, ó, RNA, tem que fazer tal proteína em tal local da célula. Então, ele contém informação, ele vai então servir como molde para se formar uma molécula de RNA. Esse processo então, que o DNA é servido como molde para uma molécula de RNA, nós chamamos de transcrição. Então, DNA tem a informação, o RNA vai lá então e vai transcrever isso para a língua dele, com a letra dele bonitinha, a mesma informação. Para depois então que ele transcreveu, ele vai o quê? Traduzir essa informação em uma proteína. Esse processo então, onde o RNA, que vai carregar a informação do que tem que ser feito, e fazer a proteína, eu chamo de tradução. Nós vamos ver aqui hoje, então, na nossa aula de hoje, a transcrição e a tradução. Por isso, quando eu falo que o RNA, ele vai ser a ponte, né, o intermédio entre o DNA e a síntese de um polipeptídeo e a proteína, é por isso, porque é através do DNA ser transcrito em RNA, é que ele vai então traduzir essa informação em uma proteína. Vamos lá. O primeiro passo que a gente vai ver, nós chamamos então de transcrição, que vai ser a síntese de RNA mensageiro. Toda vez então que eu tenho esse RNA-M, é RNA mensageiro, a partir da informação contida na sequência de nucleotídeos de uma molécula de DNA. Então vamos lá. A molécula de DNA está aqui, ela é dupla fita, né? Ela vai então
acabar essa dupla fita e, a partir dela, vai sintetizar, então, uma molécula de RNA mensageiro. Mas aí, só uma pausa aqui para a gente entender, porque nós vamos ouvir muito falar sobre isso. Toda vez que eu tenho aqui, ó, tanto no DNA quanto no RNA, tenho 2 nucleotídeos. Eles vão se unir através de um tipo de ligação que nós chamamos de ligação fosfodiéster. Como assim, Vinícius? Olha aqui para a gente entender. E quando eu falar aqui que a síntese de RNA, a transcrição, ela sempre ocorre do carbono 5 linhas para o 3 linhas, é por conta disso daqui, ó. Presta atenção. 5 carbonos que nós temos, não é, na pentose? 1, 2, 3, 4, 5. Isso daqui é a minha pentose. Mesma coisa aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. O meu fosfato, ele vai se ligar primeiramente no carbono 5 linhas. E aí, de novo, ele vai se ligar, só que através do carbono 3 linhas aqui, ó, unindo aqui esses 2 nucleotídeos. Essa daqui é que eu chamo de ligação fosfodiéster. Então, aqui, ó, só para a gente lembrar, qual que então vai ser, tem uma tirinha da Mafalda muito comum, que cai sempre em provas, que ela está lá pensando, né, no atual sentido da vida, qual que é o sentido da vida, e ela fala que o sentido da vida é de 5 linhas para 3 linhas, por conta disso. Então, guardem isso para a gente entender. Vamos voltar aqui para a gente, então, para a tela, para a gente compreender essa transcrição. A transcrição, então, para ela ocorrer, nós vamos precisar de uma fita de DNA, né? Nós precisamos do molde do DNA. Nós vamos precisar do que nós chamamos de ribonucleosídeos, ou seja, que são nucleotídeos, então, de ribose, que vão possuir a ribose, porque vai formar uma fita de RNA, e a famosa RNA polimerase, que é uma enzima capaz, então, de carregar esses nucleotídeos e fazer esse encaixe, como se fosse um quebra-cabeça. Então, como que isso vai acontecer? Vamos lá. Tudo é através da sequência de bases nitrogenadas. Aqui, ó, 5 linhas para 3 linhas, molécula de DNA, dupla fita, elas emparelhadas. Vinícius, mas por que a segunda fita está de cabeça para baixo? Lembram-se que o DNA, as suas 2 fitas, elas são fitas antiparalelas? Então, elas estão assim, paralelas, mas elas são antiparalelas por conta do sentido. Sempre vai de quê? De 5 linhas para 3 linhas. A gente vai ver, compreender o porquê disso. Então, se uma ponta minha aqui é 5 linhas, a outra ponta, o oposto, vai ter que ser o quê? 3 linhas. Por isso que é esse sentido. Ocorre, então, as 2 fitas estão aqui. Essas fitas elas vão ter que se separar para, então, sintetizar a fita de RNA. Como que vai ser feito? Primeiro, nós sabemos que o sentido sempre é 5 linhas para 3 linhas. Vai ser utilizado como fita molde essa fita aqui, 3 linhas para 5 linhas. Mas por que isso, Vinícius? Porque a síntese, ela ocorre primeiramente em um carbono 5 linhas, igual a gente vai ver aqui, Então, essa fita nova que foi se moldando aqui, A com T, U com A, mas por que U? Que, era T. Timina, ela vai ser uma base exclusivamente do DNA. Como vai ter que parear aqui com a adenina, eu troco onde é timina por uracila. G com C, C com G, C com G, A com T, U com A, U com A. Fechei, então, uma fita de RNA mensageiro. Isso que aconteceu aqui, eu chamo de transcrição. Isso que é a transcrição. E sempre do sentido 5 linhas para 3 linhas.
Assim, então, que a transcrição acaba, eu tenho uma fita de RNA, nós chamamos de transcrito primário ou RNA primário. Esse transcrito, então, ele vai ter várias transformações até se tornar, então, um RNA funcional. Por quê? Existem fragmentos do nosso DNA que vão possuir alguns genes que são genes inativos para dar estabilidade e tem algumas outras funções. O que nós vamos chamá-los de introns, tá? De intrometido mesmo. E os genes ativos, que nós chamamos de exons. Para então ser formada certinha essa proteína, esse polipeptídeo, assim que acaba a transcrição, esse então transcrito primário que nós vamos chamar, vai ser retirado dele, esses introns, que são genes que não vão ser necessários para que ocorra essa síntese de proteína. E esse produto final, que é o meu RNA mensageiro, ele só vai possuir genes transcritos, genes ativos. Igual a gente vê aqui, ó, esse processo, ele é chamado de splicing. Então, ó, DNA está aqui, formou-se então uma fita de RNA, onde nós chamamos de transcrito primário, tá? Ou pré-RNA mensageiro. Ocorre então a substituição, né? Tira-se os introns e só ficam então os exons, que são fragmentos, né, desse DNA que vai ser ativo. Feito isso, bonitinho, já está pronto para fazer a tradução. Como que é feita a tradução? A tradução, ela vai ser um processo qual a célula vai produzir uma proteína a partir da informação codificada pelo DNA, na forma de RNA mensageiro. E ela vai ocorrer lá no retículo endoplasmático rugoso. Lembram-se, nas organelas, que o retículo endoplasmático granuloso ou rugoso, ele vai ser responsável pela síntese de proteína, porque na parede do retículo eu vou ter ribossomo. Então é necessário RNA mensageiro, que saiu do núcleo e está lá no citoplasma, ribossomo e um RNA transportador. O que é esse RNA transportador? É ele quem vai transportar os aminoácidos. Lembram que um polipeptídeo, uma proteína, ela é formada por vários aminoácidos? Então, o RNA transportador, ele vai transportar os aminoácidos. Como? Olha aqui que interessante. Fita de RNA mensageiro, ribossomo eu tenho aqui, e aqui é o meu polipeptídeo. Como que vai acontecer? Tenho aqui então, ó, um RNA transportador. Olha as bases. Sempre de 3 em 3, que nós chamamos de código genético. O RNA transportador pega o aminoácido correspondente. Esse aminoácido, então, se liga lá no ribossomo ao RNA mensageiro e, ó, deixou aqui o aminoácido. Formando, então, várias bolinhas, né? Vários aminoácidos formam-se uma proteína. Isso daqui é a tradução. E essas informações, né, da síntese de proteínas, ela encontra-se no que nós chamamos de código genético, que vai relacionar os genes nesses fragmentos de DNA a RNA mensageiro e RNA mensageiro a aminoácidos que vão formar as proteínas. O código genético, ele vai ser uma trinca de 3 letras, tá? Que vão ser 3 bases nitrogenadas, onde cada trinca oferece, então, a um aminoácido. E é isso que vai fornecer, que vai ser a sequência da minha proteína. Igual eu tenho aqui o exemplo. DNA, transcrição, transcreveu em RNA mensageiro. Até então, ser traduzido em vários aminoácidos. Onde eu tenho sempre o primeiro aminoácido vai ter que ser a metionina, que vai ser um aminoácido de iniciação, e sempre termina em um aminoácido de parada. É assim, então, que o ribossomo sabe, ó, parou, não tem mais, pode, então, liberar essa polipeptídeo lá no citoplasma. Bom, infelizmente, chegamos ao fim da nossa aula. Não vai dar tempo da gente corrigir a questão do Enem, mas eu deixo ela aqui para vocês fazerem. E se tiver alguma dúvida, mande para cá no Tira Dúvidas, que eu estarei aqui e responderei ao vivo para vocês. Até mais!